Inclusive, os senadores criticaram a declaração que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, sobre os mandatos ali do Supremo. Em uma postagem nas redes sociais, o ministro, disse ser comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. E que talvez o objetivo da discussão seja criar mais uma agência reguladora desvirtuada. E aí, o senador Plínio Valério, que é a autoridade da PEC que prevê os mandatos de 8 anos para ministros do STF, ele fez uma publicação e eu vou trazer aqui para vocês. Ele recompartilhou, compartilhou ali a publicação que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes e colocou o seguinte: como autor da PEC que propõe a fixação de mandatos para ministros do STF, afirmo que o ministro Gilmar Mendes está redondamente enganado. A proposta não tem nada demais, a não ser impor ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses e que estão sujeitos a mudanças. O ponto que a gente fala. Qual é o lugar do mundo onde o ministro do Supremo fica usando tweet para questionar as coisas que estão sendo debatidas no parlamento? Isso é uma vergonha. Isso é não respeitar a sua função constitucional. Isso é querer jogar lenha na fogueira. É inacreditável essa postura do ministro Gilmar Mendes. É isso que tem que parar. Ministro do Supremo tem que ter a deferência ao cargo, a discrição. Não é conversa de botequim, Twitter. O que é isso? É isso que a gente mostra que é interferência. O que é isso aqui? Está tentando inibir o parlamento de discutir um assunto de extrema importância para fazer com que o Supremo volte a cumprir o seu papel constitucional. Bom, o deputado fala o seguinte: a não ser impor ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses, Fábio Piperno. Olha, é claro Plínio Valério. O Supremo ele não tem o poder da infalibilidade papal. Eu não concordo com todas as decisões, já disse isso aqui. Não são, de fato, semideuses. Concordo que há muita coisa que tem que ser debatida assim, mas também é fato que o Supremo está sob pressão há muito tempo. Por quê? Não é só agora, não. Isso não começou agora. E também eu acho assim um pouco genérico dizer que toda a sociedade está se insurgindo contra o excesso de ativismo. Vejam bem, o que é menos popular hoje? O Congresso ou o Supremo? Supremo. Sem sombra de dúvidas. Nunca vi nenhuma pesquisa. Saiu uma pesquisa disso, mostrando. Mas não é o Supremo, é o Congresso, está sempre lá na beira. Sem sombra de dúvidas, é muito mais impopular. Houve uma outra manifestação também que foi feita pelo Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Vamos trazer aqui e colocar para quem nos acompanha. E para quem nos ouve, eu leio e informo. O ministro Gilmar se recusa a respeitar os limites constitucionais da sua própria atuação. É ridículo, pois se trata de integrante da Corte que justamente interpreta e defende os limites da Constituição. O Congresso tem óbvia e ampla legitimidade para discutir mandatos para o STF, Gustavo Segré. E é verdade, tem essa autonomia. Depois que possa ser votada favoravelmente ou não, é outra coisa. Mas o Congresso tem essa autonomia. A gente pode estar de acordo, não estar de acordo, mas me chama a atenção a questão da publicação do Twitter do ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque quando você está num lugar determinado, a tua interpretação de valores individual não pode ser prevalecedora a respeito do que você está defendendo, nesse caso a Constituição Nacional. Vamos tomar um exemplo. Qualquer um de nós, o dia de amanhã, pode estar representando como deputado, senador, presidente, prefeito, uma questão de um cargo num momento determinado, que foi eleito através de pessoas que se identificaram com o discurso de qualquer um de nós. Mas tem uma pauta em particular que a gente pode não estar de acordo, mesmo que a nossa base eleitoral não se imponha a essa pauta. Então, eu não estou nesse momento aí para defender o que eu penso. Eu estou representando as pessoas. No caso do ministro, ele não está representando pessoas, ele representa o respeito da Constituição. Então, individualmente, por valoração pessoal, não é relevante para a sociedade o que ele pensa como cidadão, porque ele é ministro. E essa é a questão que não deveria ser colocada. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso se pronunciou sobre toda essa polêmica. Vamos ver um trecho. Eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo.
Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Portanto, das 3 proposições que tenho visto na mesa, uma de possibilidade de reversão de decisão do Supremo, essa eu vejo com muita ressalva. E foi Luiz Felipe Dávila? Você ficou? Não, primeiro ele faz um depoimento com o presidente do Supremo. Ele está dizendo assim, é legítimo o Congresso Nacional discutir isso. É muito diferente. Mas ele fala que ele não vê a necessidade de se mexer lógico, mas isso é opinião, tudo bem. A opinião porque ele fala que a instituição tem trabalhado muito bem. Segundo ele. Segundo ele. Cara, segundo ele. Mas é por isso que a gente está fenômeno. E é por isso que a gente está colocando isso em debate. O ponto é que é muito diferente do Twitter do Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes está ali querendo... É quase assim, é ilegítima a discussão disso aí no Supremo. Outro está no Congresso Nacional. Não, o que ele está dizendo é essa discussão pode ter. A meu ver, estamos cumprindo um bom trabalho no Supremo e não precisa disso. Agora, a sociedade inteira entende que precisa, sim, fazer o Supremo apenas cumprir a Constituição. Não é para dar um norte na história, não é para favorecer uma coisa ou outra, é para fazer cumprir a Constituição. E nesse sentido é que está correta a atitude do Congresso Nacional. Fala, Piperno. O ministro Barroso, e aí eu concordo com o Dávila, ele está corretíssimo quando ele diz que, enfim, o Congresso tem todo o direito de debater a questão. Né? A gente não está, enfim, numa ditadura. Enfim, o Congresso está lá para esse tipo de coisa também. Agora, é importante que a gente lembre que, enfim, esse país ele tem convivido com muitas propostas exóticas. Eu me lembro, em relação ao Supremo, eu me lembro na última campanha, por exemplo, houve quem defendesse a expansão para 15 integrantes, de forma que alguém pudesse já nomear um monte lá de uma vez e diluir, né, o que seria, então, o poder de um grupo hegemônico dentro da corte. Então, veja, como eu também não nasci ontem, a gente não pode separar o que está sendo debatido em relação aos limites do Supremo da outra questão muito importante que trata exatamente da redefinição do número de parlamentares por Estado. E essa questão estava parada, estava congelada na Câmara há muito tempo e foi lá para o Supremo também. Por quê? Porque diz a Constituição que isso tem que ser recontado, reavaliado de tempos em tempos, estava lá parado. E o Supremo quer sim que isso seja redefinido agora, coisa que descontenta muitos setores da Câmara dos Deputados. E aí, Gani? É claro que tem questões que, de fato, o Supremo ele tem que julgar. Agora, o que a gente está debatendo aqui são questões que são claramente prerrogativas do Congresso Nacional. Evandro, eu vou trazer aqui uma história que eu nunca contei nesse programa. Eu entrevistei em 2018, antes das eleições, um integrante deste programa, tá? E aí eu perguntei, o Bolsonaro, caso seja eleito naquela época, ele conseguiria governar com o Congresso se opondo, com o Supremo e tal? Ele falou, veja, abre aspas, ele teria muito mais dificuldade de governar com o Supremo do que com o Congresso, porque o Supremo se tornou um ator político claramente com viés ideológico. E aí ele cita explicitamente o ministro Barroso. E aí eu falo assim, mas um viés ideológico progressista? Ele falou, não, progressista não. De esquerda, um escândalo, abre aspas. Ele falou isso e viralizou esse trecho com essa resposta. A gente está falando disso, e inclusive uma pessoa que é crítica a Jair Bolsonaro, um comentarista que era crítico ao Jair Bolsonaro. Então a gente está falando desse ativismo do Supremo desde 2018. Desde 2018, antes de Bolsonaro. Então veja, Piperno, é algo que vem crescendo e que vem ganhando corpo. E é por isso que tem essa reação. É por isso que a opinião pública está revoltada, é por isso que setores da imprensa estão criticando, é por isso que a OAB está se manifestando, porque esticaram muito a corda. Eu posso recuar ainda mais no tempo. Em março de 2016, o ministro Gilmar Mendes impediu então o ex-presidente Lula de fazer parte do ministério da Dilma
via decisões Mas ali tinha, monocráticas. um conflito de interesse que era um escândalo. Isso, ali tinha, não, aí não a foi ele, decisão começou com uma monocrática juíza do pode. Rio de Janeiro e depois foi para o Supremo. O quê? Isso começou primeiro com uma decisão de uma juíza do Rio de Janeiro e depois foi parar no Supremo. Ué, ele monocraticamente falou, não pode. Pipera, tá errada. Não tô dizendo que tá errada, a decisão tá errada. Não pode tomar uma decisão monocrática numa coisa dessa. É prerrogativa do presidente da República escolher o ministro que ele quer. Não existe isso. Então, assim, claro que sim. Eu não tô... O que eu tô dizendo é assim... Não, mas é muito diferente a gente estar discutindo um princípio, que são decisões monocráticas que nós somos totalmente contra, não importa se ela é favorável ou se é contra. É o ato de uma decisão monocrática, é contra o espírito da corte, que deveria analisar e votar tudo de acordo com a opinião de um colegiado e não do indivíduo. Esse é o princípio basilar da Corte Suprema do Brasil e do mundo. Agora, não dá para a Corte Suprema ser arrastada para o jogo político, como também não dá, e eu já falei aqui várias vezes, que foi as Forças Armadas que sempre cumpriram o seu papel constitucional e não participar do jogo político. Não pode arrastar esses poderes para o jogo político. O jogo político se dá por aqueles que têm voto. Você quer disputar política? Vai disputar um cargo para o Congresso Nacional, para os cargos executivos. Agora, não dá para querer fazer política vestido de toga ou vestido de farda. Eita, Piperno. Concordo com você, concordo plenamente com você. E essa é uma discussão que a esquerda propunha lá atrás. Só que naquele momento parece que o país não tinha muito interesse em debater. E o caso de 2016 era emblemático disso. Como é que pode o ministro impedir uma presidente de nomear alguém para o seu ministério? Mas naquele momento... Mas o país... Mas Piperno, ali tinha um conflito de interesse absurdo. Ele estava nomeando para o processo ir para o Supremo e ele não ser preso. Existia um conflito de interesse. Mas, em relação à essência, está correto. Em relação à forma, que poderia ter sido discutido com demais ministros, aí eu concordo. Agora, não dá para defender. Tinha um conflito de interesse escancarado. Ô Messias. O Messias pode ser ministro do Supremo. Ô Messias. Isso, e aí ele foi preso 2 anos depois, se naquele momento fosse urgente. Um ponto, assim, que eu acho que é uma coisa que o Alan está trazendo aqui, que essa degeneração que vem acontecendo no Supremo de muito tempo, ela é fruto de um problema muito mais central. Sabe de quem? Do Senado. É isso aí. Porque o Senado é que aprova todos os nomes indicados para o Supremo. E o Senado não teve o rigor necessário para fazer as sabatinas, para fazer a seleção e dar recado claro que determinados nomes não seriam aprovados. Então, assim, não dá só para culpar o Supremo nesse sentido. Sim. Nós temos de culpar também parte do Senado, porque o Senado é conivente com essas escolhas, com essas indicações que foram feitas ao Supremo Tribunal Federal.